E aí, meu povo, voltei do Aranhaverso. Pois é, hoje eu fui lá assistir o filme do Homem-Aranha através do Aranhaverso. E cara, que filme espetacular, hein? Que filme espetacular, cara. Ele tinha lançado semana passada, né? Mas eu não fui porque tava 30 conto o ingresso e eu não ia gastar 30 conto pra assistir um filme, né? Aí esperei e fui hoje, segunda-feira, cara. Segunda-feira, a 1h30 da tarde lá, eu tava no cinema, né? E, cara, cheguei lá, não tinha ninguém, né? Depois surgiram um povo lá, né? E, cara, eu vou falar de uma situação que aconteceu lá dentro, né? Que não foi comigo, assim, e tal. Mas eu não entendo as pessoas que pagam ingresso, seja 15 ou 30 reais, pior ainda se for 30 reais, né, no preço integral, que é praticamente toda semana, pra ir conversar e tirar foto, cara. Pelo amor de Deus, cara, eu não entendo esse tipo de gente, mas tudo bem. Bom, eu tava bem ansioso para esse filme do Aranha Verso, até fiz aí um react do trailer que saiu, mas eu não postei o vídeo, né? Não sei se eu vou postar ainda, acho que vou porque eu já fiz, né? Então talvez eu poste depois desse, né? E cara, eu tava muito ansioso para ver esse filme, tá? Eu até fui numa expectativa de ver o Andrew Garfield ou o Tobey Maguire, né? Mas eu já tinha praticamente certeza que eles não iriam meter esses caras aí justamente no segundo filme, né? Sabendo que vai ter uma segunda parte, uma continuação, né? E cara, que filme maravilhoso, né? Toda a mensagem por detrás do Miles, né? Daquele negócio dele querer fazer, né? Do jeito dele e tal, né? Eu até já vou comentar aqui, seguindo dos personagens, né? Que apareceram, né? A primeira é a Gwen, cara. A Gwen ali é praticamente a protagonista do filme, né? A gente sabe que o principal ali é o Miles, mas ela é que mais se destacou pra mim, né? E depois dela, propriamente o Miles, cara. A história da Gwen é incrível, né? Eu curti bastante aquela parte inicial mostrando o Peter, da realidade dela, que eu até achei que fosse o Peter B. Parker, tá? Uma versão mais velha do Peter, que fosse ali um amigo dela, não necessariamente um par romântico. E eu achei bem triste de como é que terminou, né? Eu até achei que o Peter ia se transformar no Duende Verde, né? Na realidade dela. Mas acabou se transformando naquele lagarto gigante. E, bom... a gente vê todo o relacionamento dela com o pai dela, o Capitão Stacy, né? Bem legal também. Se tem uma coisa que eu detesto nos filmes live action do Aranha, é que os últimos dois aí, o Espetacular e o do UCM, simplesmente mostraram ali, deixaram todo mundo saber quem eles eram, né? E é do Homem-Aranha mesmo não deixar ninguém saber a identidade secreta dele, né? Demoraram muitos anos para alguém descobrir quem ele era nos quadrinhos. E, bom, só que nesse filme tinha partes ali com o Miles e da Gwen com os pais de cada um deles, é claro, que, cara, dava vontade de... Não, mostra logo quem tu é e tal. E eu fiquei nessa ansiedade deles falarem logo que eles eram os aranhas, né? A Gwen conseguiu falar, o Miles não, né? E, bom, tá aí... O próprio Miles Morales tá incrível, né? Tá muito da hora, né? Eu fiquei maluco naquele final ali, quando o Gatuno tirou, né, a máscara, o Gatuno da Terra do 42, né, tirou a máscara ali, e era o Miles, cara, né, aquela terra que não tem ali Homem-Aranha e tal. Eu achei muito da hora. Eu até achei que o Gatuno, na verdade, pudesse ser o pai dele daquela realidade, né? Tudo bem que ali apareceu que ele tinha morrido, mas vai saber. Ou a própria mãe dele ali, sei lá, mascarada como Gatuno, mas não, foi ele mesmo da realidade diferente ali, né? O Miguel O'Hara, cara, eu tava muito ansioso para ver o Miguel O'Hara, porque depois do Peter, ele é o meu aranha favorito dos quadrinhos. Eu até tenho algumas HQs dele. E, bom, o Miguel, aliás, eu comprei aqui, ó. Comprei não, peguei lá no Burger King, ó.
essas coroas aqui do Homem-Aranha, o Aranha-Verso, né? Essa aqui é do querido Miguel, 2099, né? Aliás, eu pretendo viver até 2099 para saber como é que vai ser o mundo, se vai ser igual o que o Miguel diz. Mas enfim, o Miguel, cara, eu tava muito ansioso, como eu disse, para ver o Miguel O'Hara, né? E eu já tinha sacado um pouco da ideia do que seria a história dele, né? A questão da filha dele e tudo mais. Mas eu achei que o objetivo dele seria, na verdade, tentar voltar no tempo, algo do tipo, para conseguir consertar a linha do tempo dele e trazer a filha dele de volta, né? Mas não, tem um negócio todo complexo, né? De que tem eventos canônicos que não podem ser tocados, né? Mudados, porque senão pode causar uma catástrofe em outro universo distinto daquele, né? E foi o que aconteceu com o Miguel. O Miguel é basicamente o antagonista aí, né? Não é o antagonista principal, o vilão principal é o Mancha, né? O Spot. Mas o Miguel ficou muito bem, cara. E, cara, e ficou muito chato, na verdade, né? Ficou bem irritante ele tentando controlar ali o Miles, né? Porque, segundo a linha cronológica, o pai do Miles está prestes a morrer, né? E daí o Miguel quer impedir que ele tire esse evento canônico. E o Miles, não, ele quer dar um jeito de, como é que eu posso dizer, de segurar, né, de mudar esse momento canônico e ao mesmo tempo salvar o Aranha-Verso. Porque, como eu disse, se algum evento canônico é trocado, outro universo acaba se colidindo ou tendo uma catástrofe ali, né? No caso, a aranha que picou o Miles não era do universo dele, ele não era para ser um aranha canônico, né? A aranha foi pro universo dele, daí tem toda uma história ali envolvendo ele e o Mancha, né? E daí ele se tornou o Homem-Aranha ali e, eventualmente, o Peter Parker da realidade dele morreu. Então ele meio que carrega essa culpa aí, né? De qualquer forma, eu entendo o lado do Miguel, mas uma coisa que eu acho que eles vão fazer num terceiro filme para o marketing daqui 1 ou 2 anos, sei lá. Espero que não demore tanto para lançar o terceiro filme, né? Mas provavelmente eles vão fazer de marketing esse Team Miguel ou Team Miles, né? Como a Marvel fez em Guerra Civil lá com Homem de Ferro e Capitão América, né? E eu já vou logo dizendo que eu sou o Team Miles porque eu concordo com ele. Às vezes dá pra mudar, né? Dá pra fazer as duas coisas. Não precisa uma tragédia acontecer pra outra ser evitada. Dá pra, às vezes, evitar duas tragédias, né? E eu acredito que no terceiro filme o Miguel reencontre lá a filha dele, né, a família dele, ou tenha, né, o Miles acabe mostrando que a visão dele estava certa e daí o Miguel decide parar, né, de perseguir ele e tal, né? Tem toda aquela cena da perseguição, né, que tinha aparecido no trailer dos aranhas atrás do Miles, né? E tem aquela cena do cara no psicólogo e tal. Tem uma variedade gigante de aranha. Tem gato-aranha, cavalo-aranha, dinossauro-aranha. Os caras foram muito grandes, né? E tem que prestar bastante atenção nos detalhes, porque tem bastante coisa ali referente a outras versões do aranha, né? Por exemplo, tem uma parte ali que aparece o aranha do PlayStation, né? O Marvel's Spider-Man. E é ele mesmo, cara. Ou não é aquele estilizado que apareceu no trailer, é ele mesmo, o modelo do game ali, cara. Eu fiquei maluco quando eu vi. Tem também algumas referências ao Aranha dos anos 60, né, daquela animação, que já tinha aparecido no pós-crédito do primeiro filme, né, naquela cena que o Miguel encontra o cara. E, cara, é sensacional. O Spot, aliás, e aí já ligando com o Spot, né, tem várias cenas engraçadas nesse filme. Eu raramente dou risada nesse tipo de filme, mas nesse aí eu achei bem engraçado algumas partes lá. E o Spot, apesar dele ser... ele é o vilão ali, né?
ele tem ali uma certa raiva do Miles, muita raiva na verdade, e quer se vingar do Miles destruindo a família dele, porque ele seria o portador real da aranha, né? Só que como o Miles possuiu a radioatividade, porque deu problema lá e tal, né, a Terra 42 ficou sem a aranha, né? Consequentemente acabou se destruindo, né? E esse cientista, era um cientista antes, daí se transformou no Mancha, no Spot, né? E é bem engraçado as cenas deles, né? Ali as iniciais, né? Quando o Miles enfrenta ele pela primeira vez, né? Mas ele não teve uma grandiosidade assim nesse filme, não teve tantas cenas com ele, na verdade, né? O que mais pegou mesmo foi o Miguel, né? Foi o Homem-Aranha 2099 ali, né? E daí a gente teve o Spider-Punk, que eu achei muito da hora esse personagem. Teve aquele aranha indiano, que agora eu me esqueci o nome do cara, porque é um nome extenso, né? Gostei bastante desse aranha indiano também. Teve a Jessica Drew, né? Mulher-Aranha. Eu acho que no terceiro filme ela vai se aliar a Gwen, né? Teve o Ben Reilly, cara, que apareceu no trailer ali, né? E teve uma participação bem pequena, achei que pudesse ter uma participação maior. Eu espero que no terceiro filme tenha uma participação maior, né? E o Ben Reilly não deu pra ver muito a cara dele, mas dá pra ver que ele tem um penteado emo, será que é referência do Homem-Aranha 3? Loiro, no caso, né? E não deu pra ver se é o mesmo rosto do Peter, por exemplo. Aliás, eu gostei bastante do design do Peter do universo da Gwen, aquele que morreu. Achei bem da hora. Bom, e daí, né, a gente tem no trailer não, na promo no pôster, né, tem o espetacular Homem-Aranha da série, né? E cara, eu vou te dizer, eu fiquei bem chateado com essa aparição dele, porque foi uma aparição assim, cara. E o pior, os caras não tiveram nem a decência de colocar o dublador original do espetacular lá. Nem que seja ali alguns segundos que ele tá na tela, mas pelo menos colocasse o dublador. Colocaram o Sérgio Cantu, que dubla o Andrew Garfield, pra dublar o Aranha ali, cara. Pra mim essa parte aí ficou, né, bem chata, e podia sim ele ter tido aí uma participação maior. Eu espero que no terceiro filme, o Espetacular, tenha aí uma participação maior, o que eu acho muito difícil. Também esperei o Aranha de 94, não apareceu, né? Nenhum dos aranhas ali dos filmes apareceram, a não ser algumas cenas em que aparece alguns flashbacks dele, em algumas cenas específicas, como quando o Miguel O'Hara está mostrando como é que funciona o Aranhaverso e tal, e por que o Miles deve deixar com que situações canônicas trágicas aconteçam para salvar o maior número de pessoas, né? Daí ele mostra exemplos, aí a gente vê ali a cena do Capitão Stacy morrendo lá no filme do Espetacular 1, né? A gente vê, ele tem que prestar os detalhes, porque eles não focam necessariamente em tudo, né? Mas dá pra ver ali a parte que o tio Ben morre lá na trilogia e tal. Eu achei muito da hora essa parte aí, né? Eu acho, sinceramente, que os aranhas podem sim ter um papel aí, nem que seja só uma participação rápida num terceiro filme, tá? E bom, e aí, né, a gente até teve uma parte que apareceu o JJ. Aqui são meus 3 personagens do Aranhaverso aqui da coleção. Apareceu o JJ dessa versão mesmo, carequinha, lisinho aqui. Apareceu por alguns segundos também, né? Então, cara, foi um filme sensacional, tá? Incrível demais. E aquele final, cara, a Gwen reunindo todo mundo, o Noir, a Penny Parker, todo mundo do primeiro filme, cara, foi da hora demais, né? E eu achei que ia seguir, né? De repente, pum, termina o filme, e daí tem aquela encerramento, né, e tal. Até achei que ia ter cena pós-crédito, mas não teve, cara, não teve, né? E aí apareceu no final, né, Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Cara do céu, além do Aranhaverso, né? Vai ser maluco, cara. E tá previsto pra ano que vem, hein? Eu vou estar lá, no... Eita,
Caiu aqui. Vamos de Gwen agora, né? Cara, vai ser maluco esse filme aí, cara. Eu tô muito ansioso pra assistir, né? Me hypou demais esse filme, cara. Cara, que filme maravilhoso, cara. Eu adorei esse filme, né? Pra mim, posso estar falando agora de momento e tal, assim, mas pra mim, por enquanto, nesse momento é o melhor filme que eu assisti nesse ano, cara. Nossa, cara, que negócio sensacional, velho. E ainda tem os bonequinhos desse filme, né? A Gwen, o Miles, o Miguel, o Punk. Nossa, cara, vai ser muito doido. Aliás, a Sony, para promover o filme, né? Ela fez um site aí que tu dá pra te criar através de uma inteligência artificial uma foto tua, né, com o filtro do Aranha Verso, né? Eu fiz essa aqui, ó. Eu fiz umas 5 tentativas até dar certo, não, porque não tava saindo direito. Então esse aqui é o meu oficial, ó, né? Da hora. Tô dentro do Aranha Verso, cara. Tamo dentro do Aranha Verso, né? Cara, sensacional. Recomendo demais o filme, né? Pra mim é um 10. Se fosse pra dar uma nota, é um 10, né? Todo o design eu adoro. Eu sou apaixonado por esse design do Spider-Verse, né? Cartoon e tal. E daí tem uma mistura daquele delayzinho, né? Que tem ali nos finais das frases e tal, né? E tem um design assim mais, como é que eu posso dizer, mais exagerado assim, né? Tipo, o Peter tem um nariz bem pontudo. Aliás, eu esqueci de falar do Peter, né? O último aqui. Peter B. Parker, cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu adorei ele no primeiro filme, mas nesse segundo ele tava meio chatão ali, cara. Toda hora naquela ideia do paz e amor e tal, né? E ter ali escondido as coisas ali do Miles, né? De qualquer forma, né? Ali deu pra ver que no final Peter, parece que o Peter vai ali ajudar o Miles, né? Junto com a Gwen e tal. Daí teve a Annie May Parker, né? Que é a filha dele. Finalmente teve uma filha, o nosso Peter, né? Que tava numa situação bem complicada no primeiro filme em relação a MJ e tal, né? Muito da hora. Até achei que ela pudesse aparecer como a Spiny Rat, né? Mas não. Né? Até aquela Mulher-Aranha que gigantona lá, que parece um monstro, que a Hasbro até fez uma figura dela, simplesmente não, só apareceu um pouco ali no filme e sumiu. Tem alguns personagens que podiam ter sido melhor aproveitados nesse filme. De qualquer forma, eu acredito que o terceiro filme vá dar um certo foco maior, talvez, para esses personagens. Eu espero que tenha o Aranha de 94, né? Quem sabe os aranhas aí dos filmes, né? Apesar de que esses aranhas aí, principalmente os dos filmes, podiam ofuscar, né, esse pessoal. E pelo final desse filme, desse segundo filme, o que parece que eles vão focar na equipe ali tradicional dos aranhas do primeiro filme. Claro, com algumas adições, como o Spider-Punk, o indiano, né? E talvez a Jessica Drew, né, no próximo filme aí possa se juntar. Mas é isso, pessoal, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? Eu adorei esse filme, né? E tô ansioso, já tô ansioso desde já pro terceiro filme. Dizem que vai ter também um filme só das Mulheres Aranhas, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Valeu e com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Fiquem com Deus. Falou.